Bem, nunca ignore os sinais de um infarto silencioso. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Eu tive um paciente recente que teve um infarto silencioso, foi o insight para eu fazer esse vídeo, até porque eu tenho vídeos antigos que já falam um pouquinho disso, né? E vamos lá, né? O que que acontece? Classicamente, quando alguém está infartando, todo mundo sabe, que você que acompanha meu canal e tal, quais são os sinais clássicos? Uma dor de peito, uma dor pode ser em aperto, pode ser queimação, pode irradiar para o ombro, para o braço, né? Para essa região do queixo, né? Geralmente essa dor é limitante, né? Ela aperta. Então, esse cenário de dores de infarto clássico, meio que todo mundo sabe, normalmente, quando isso acontece, ele acaba procurando um hospital, né? Só que existem alguns sinais ou dores que elas são atípicas, elas não são da forma tão comum, elas dão e às vezes passa, pode vir até sem dor, né? E eu vou explicar um pouquinho para vocês como você perceber que isso está acontecendo com você e procurar ajuda médica, né? Em primeiro lugar, o fato de existir infarto silencioso é porque realmente, muitas vezes, o paciente tem sinais tão leves que não chamam atenção para ele, não faz ele procurar o médico e segue a vida dele e bem que volta quase tudo normal. Então, realmente, às vezes é difícil, né? Porque eu estou dando o primeiro relato desses sinais é dizer para vocês, o fato de você procurar o seu médico com regularidade pode ajudar muito a ele identificar. Então, esse meu paciente e outros é porque o médico pediu exame de rotina, estava lá incluído o ECG, e encontrou uma onda lá atípica, uma onda do eletrocardiograma, e aí chamou a atenção para ele, pediu os outros exames e tá lá, foi identificado realmente que ele tinha tido um infarto. Então, esse primeiro não é nenhum sinal, né, mas o cuidado é muito importante, porque chama silencioso, porque tem pessoas que realmente não percebem. Mas vamos dizer alguns sinais que você pode perceber, né? Em primeiro lugar, muitos desses sinais e sintomas, né, que são tidos como silenciosos, como foi esse caso e outro, né, são confundidos com doenças gastrointestinais. Então, às vezes, o paciente acha que está tendo gases, o paciente acha que teve um enjoo por causa de problema gastrointestinal, teve uma dor, às vezes, nessa região que a gente chama, né, boca do estômago, né, ou essa região aqui, uma epigastralgia, que não é uma dor tão comum de ter, pelo menos se ela não tiver aquelas características que eu falei, em aperto, às vezes o paciente deixa passar, e às vezes ela dura um pouquinho e a pessoa continua fazendo as coisas da vida dela e o coração meio que vai se regulando e ele segue. Então essas dores atípicas que são confundidas com gastrointestinal, vale a pena, se está acontecendo com você, procurar ajuda, em especial se você tiver fator de risco, tabagismo, né, se você fuma, se você for diabético, se você for hipertenso, se você for obeso, né, todos esses sinais, no contexto de um paciente com esses fatores, vai chamar muita atenção, né? Terceiro sinal que você não pode deixar para lá de maneira nenhuma, né? São as sudoreses, o mal-estar, palidez, às vezes o paciente, em especial o paciente diabético, que muda um pouquinho a parte da sensibilidade dele para as dores, né? Então, a diabetes, tem muito vídeo aqui falando sobre isso, né? Ela dá muitas vezes neuropatia. Então, tira um pouquinho a sensibilidade do nervo. E às vezes o paciente não tem a dor por causa dessa neuropatia. A idade também faz isso. Então, às vezes, o fato de você envelhecer faz com que seu nervo, você perca um pouco a sensibilidade geral, inclusive dos nervos, dessa parte álgica. E às vezes você só tem isso. Ah, deu uma sudorese, deu uma suadeira meio que sem motivo, deu um certo mal-estar, às vezes eu fiquei um pouco enjoado, achei que eu ia desmaiar, o pessoal disse que eu estava pálido, aquilo durou alguns tempos, alguns minutos, algumas horas, depois foi embora. Pode ter sido o momento que você teve um infarto. Às vezes tem paciente, porque eu digo muitos para vocês, que descobre infarto silencioso, quando ele vai, já sei qual foi, já tal, aconteceu isso comigo, durou tanto tempo, eu fiquei em casa e tal, e depois melhorou. E esse é um aspecto importante, porque a gente tem uma ideia que nosso corpo ele fica esperando o médico agir, mas não é assim. Se você tem um infarto, se você tem um AVC, é natural e pode acontecer que, claro que com o médico isso vai acontecer de forma mais rápida, mas que seu corpo vai se readaptando àquilo e você às vezes siga e às vezes sem sintoma nenhum, com pouquíssimo sintoma. Então é muito relevante você perceber algum sinal novo que você teve e dar uma ideia para você que alguma coisa não está legal. Outro aspecto bem relevante, né, para encerrando para vocês, né, os últimos, né, são as dores no braço. Por quê? Porque é muito comum a pessoa, em especial a pessoa da terceira idade, ter dor no pescoço, às vezes tem aquele formigamento no braço e tal. Então, às vezes ele confunde aquele formigamento no braço que ele teve com problema na coluna e não dá relevância, não procura ajuda. E às vezes ele descobre um infarto tido como silencioso, quando você vai ver, ele falou, meu braço esquerdo não estava legal e ficou incomodando, eu fiquei o dia todo mal com aquilo e tal, mas eu achei que era a coluna, eu não veio a dor no peito, eu não senti outras coisas, né? Eu continuei fazendo seguindo minha vida normal, então esse é um sinal e sintoma muito importante. É outro cansaço.
Por quê? O cansaço, em especial sei que é da terceira idade, acontece. Então você anda, às vezes cansa um pouquinho mais do que você cansava, você não consegue fazer tanta atividade. Mas muitas vezes é um infarto que você teve e o paciente às vezes refere a realmente esse meu cansaço veio depois do dia tal. Então às vezes você teve um infarto dormindo, um infarto quando acordou, e aí ficou achando que aquilo era um cansaço, reduziu a atividade que você fazia, e aquele cansaço não melhorava, o que está acontecendo comigo? E às vezes você deixou para lá porque veio sem dor e não se tocou que poderia ser um infarto, e às vezes o cansaço novo que está ali crescendo, isso e aquilo, pode até ser uma complicação do infarto, tá bom? Então fica muito atento a sinais e sintomas. Teve sinal e sintoma novo, procura ajuda médica e faz seu exame de rotina também, porque muitos desses infartos que chegam no meu consultório de paciente, eu vou operar, peço o cirúrgico, quando vai ver, o cara, não, ele já teve um infarto. E aí quando eu falei, já teve um infarto? Isso sim, já teve infarto, e aí eu suspendo até a cirurgia, tem que resolver primeiro o problema do coração, para depois a gente marcar a nossa parte, tá bom? Espero que tenha ajudado.